Você já sentiu que está gritando com Deus e só ouve o silêncio? Já olhou ao redor, viu tanta injustiça, tanta coisa errada e se perguntou: Senhor, até quando? Se sim, você precisa conhecer um profeta chamado Abacuque. O livro dele não começa com uma profecia poderosa. Ele começa com uma reclamação, um desabafo. Abacuque está frustrado, confuso, e ele leva tudo isso para Deus, sem filtro. E sabe o que é incrível nisso? Isso já quebra um mito enorme. Deus não tem medo das suas perguntas sinceras. Ele não rejeita seu coração que busca entender. Abacuque viveu numa época muito parecida com a nossa. Violência, corrupção, os maus pareciam se dar bem, enquanto os justos sofriam. O povo de Deus estava se afastando dos seus caminhos. E no meio disso tudo, Deus parecia calado. A pergunta de Abacuque: até quando, Senhor, clamarei por ajuda, sem que me escutes? Atravessa os séculos e ecoa no coração de muita gente hoje. E Deus responde. Mas a resposta não é nada do que Abacuque esperava. Deus diz que vai usar os babilônios, um povo ainda mais cruel e perverso, para disciplinar Judá. Imagina a confusão na cabeça do profeta. É como pedir a solução para um problema e receber um problema ainda maior. Isso nos ensina uma lição difícil, mas real. Às vezes, a resposta de Deus não faz o menor sentido para a nossa lógica. Às vezes, a solução que ele apresenta nos assusta mais do que o problema original. E o que Abacuque faz? Ele poderia ter desistido, virado as costas, dito chega, não dá para entender esse Deus. Mas não. Ele tem uma atitude de fé radical. Ele diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Ele escolhe esperar. E aqui está uma chave poderosa. Esperar em Deus não é passividade, é um ato de fé. É dizer: eu não entendo agora, mas eu sei em quem eu confio, então eu vou esperar pela sua palavra. É nesse momento de espera, de tensão, que Deus entrega a Abacuque uma das verdades mais centrais de toda a Bíblia. O justo viverá pela sua fé. Fé aqui não é um sentimento bom, não é otimismo barato, é uma confiança teimosa, uma lealdade contínua em Deus, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário, mesmo sem ter todas as explicações. Deus não mudou o cenário de crise de imediato. Ele primeiro mudou o coração do profeta, e essa mudança é tão profunda que o livro de Abacuque, que começa com um lamento, termina com um dos hinos de adoração mais poderosos que existem. Ele diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Percebe? Ele não está negando a crise. Ele não finge que está tudo bem. A figueira continua sem flores. O curral continua vazio. A crise é real, mas ele toma uma decisão espiritual. A minha alegria não vai depender das circunstâncias. A minha alegria está firmada em quem Deus é. Ele aprendeu que fé não é sobre entender tudo, é sobre confiar em Deus, apesar de tudo. Hoje, nós também vivemos em tempos de injustiça, de crises, de promessas que parecem não se cumprir, de um silêncio aparente de Deus. A história de Abacuque é um mapa para nós. Leve suas perguntas, suas frustrações, sua raiva para Deus. Ele aguenta. Espere com fé, mesmo que a resposta demore ou não seja a que você quer. E, acima de tudo, escolha adorar. Escolha colocar sua alegria nele, e não no que ele pode ou não te dar. Abacuque não recebeu todas as respostas que procurava, mas ele recebeu algo muito maior. Uma fé que o sustentou no meio do caos. E essa é a verdade para nós hoje. Quando não dar para entender Deus, escolha confiar, porque Ele continua sendo Deus, e o justo, ainda hoje, viverá pela fé. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. E se inscreva aqui no Voz da Palavra, um lugar onde a nossa fé enfrenta a realidade de frente. Obrigado por assistir.